Olá, amigos. Novamente estou aqui com vocês a convite do nosso irmão Paulo Lima para falar com vocês sobre o livro que eu lancei, Os Quatro Ventos de Apocalipse 7. Esse livro aqui, Os Quatro Ventos de Apocalipse 7, eu já mostrei para vocês na aula anterior. Bom, dando prosseguimento à argumentação do meu livro, eu queria falar com vocês sobre metodologia. É algo muito importante. Nenhum estudo detalhado, organizado da Bíblia ou de qualquer outro assunto pode ser realizado sem haver uma metodologia organizada, bem estruturada, tá? Então a metodologia é muito importante. Então eu vou aqui falar um pouco sobre a minha metodologia, alguns pontos que eu elenquei na metodologia do estudo do meu livro, e vou aprofundar em dois pontos importantes que eu considero da metodologia. Bom, primeira coisa é disciplina. Junto com a metodologia você tem que ter disciplina, ou seja, a partir do momento que você define a sua metodologia, você tem que ser fiel a ela, você tem que ser disciplinado naquela metodologia, não fugir da metodologia. Muitos estudiosos, infelizmente, iniciam um trabalho com uma metodologia e não percebem que acabam se afastando dessa metodologia ao longo do trabalho. Então é muito importante a metodologia e a disciplina no estudo bíblico. Humildade, outro ponto importante, meu irmão. Você não pode começar um estudo bíblico achando que você já sabe tudo sobre aquele assunto. Você tem que entender e descobrir aquilo que a Bíblia quer lhe dizer. E para isso tem que ter humildade. Se não tiver humildade, meu amigo, infelizmente você não vai conseguir compreender e absorver aquilo que Deus tem separado para você. Outro ponto importante, somente a Bíblia. Apesar de nós buscarmos a compreensão de alguns fatos relatados na Bíblia a partir de profecias e de relatos bíblicos, nós temos que entender que a interpretação dos símbolos bíblicos tem que ser uma interpretação que a própria Bíblia lhe apresente. Você não pode pegar uma interpretação de fora da Bíblia para trazer para o ambiente bíblico. Você tem que buscar a interpretação dentro dos 66 livros contemplados no cânon sagrado das Escrituras. Então, somente a Bíblia, ela própria se interpreta. Você tem que fazer também um estudo dirigido. Você tem que saber o que você está estudando, qual é o seu objetivo, qual é o tema do seu estudo, para você não se perder ao longo do caminho. Também é muito importante um estudo dirigido. O historicismo, né? O que é o historicismo? Existem hoje 3 vertentes, né, de estudiosos e de tendências de estudar a palavra de Deus. Uma é o preterismo, né, que tem algumas subdivisões, né, mas é aquele que aplica a interpretação bíblica somente ao passado, né, o pretérito, o preterismo se refere ao passado, né. Nós temos o historicismo, que analisa tanto o presente e o passado, à luz da palavra de Deus, procurando identificar os elementos da história da humanidade que estão previstos principalmente nos textos proféticos, tá? E nós temos o futurismo. O futurismo é aquele que tudo que tem de previsão, de profecia, ele quer transportar para um futuro longínquo, distante,
indeterminado, sem uma organização temporal de acordo com o texto bíblico. Tá? Então, esses três, né? O preterismo, o historicismo e o futurismo. Eu, no meu livro, eu contemplo o historicismo. Por quê? Porque o historicismo ele é contemplado na própria palavra de Deus. Quando nós vemos, existem centenas de textos bíblicos que, na minha opinião, contemplam o historicismo. Vou ler só um para vocês aqui. Isaías 44, 28. Isaías fala de Ciro, né? Diz assim: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Então aqui você percebe perfeitamente o historicismo contemplado no texto bíblico, porque aqui nós temos uma previsão, uma profecia, e ela se cumpriu dentro de um prazo determinado. Tá? Cronologia, tá? Nós temos também a cronologia, que é você não ultrapassar e você ter o cuidado de cada coisa no seu lugar. Por exemplo, Deus estabeleceu dentro do Apocalipse 7 selos, também 7 trombetas, né? Também 7 flagelos. Então veja bem que aí você tem o primeiro, você tem o segundo flagelo, o terceiro, o quarto e por aí vai. Essa ordem cronológica ela tem que ser obedecida, não só nos flagelos, que são fatos reais, mas também nos selos, que são simbólicos, nas trombetas, que são simbólicas, ou em qualquer outro elemento simbólico que tenha uma cronologia. Essa cronologia tem que ser obedecida. O texto no contexto é outro tema importante. Nós não podemos tirar o texto do contexto. Nós temos que manter o texto bíblico e fazer a interpretação dele a partir do contexto daquele ponto que está sendo abordado. É outro tema importante. Examinar e escanear os textos bíblicos, ou seja, para eu entender um determinado texto bíblico, eu tenho que buscar a Bíblia inteira, uma referência que fale sobre aquele ponto que eu estou estudando, aquele símbolo. Então, como é que eu vou identificar qual é a interpretação daquele símbolo? É na própria Bíblia, mas eu tenho que procurar na Bíblia inteira textos, referências, versículos que falem sobre aquele símbolo, aquela metáfora. E lá nós temos que encontrar a interpretação daquela metáfora. Tá? Bom, também devemos estar atentos às traduções. As traduções bíblicas também são algo importante que nós temos que nos ater na hora de fazer o estudo bíblico. Idiomas. Os idiomas também nós devemos nos dedicar a entender os idiomas onde a Bíblia foi escrita. O grego, o latim, né? O hebraico, todos esses idiomas eles são importantes no momento da interpretação do texto bíblico. Agora, um ponto importante, se o texto é literal ou simbólico. Bom, esse é um ponto chave, muito importante. Fazer anotações do estudo, você tem que manter anotações, meu amigo, não adianta confiar só na memória, tá? Você tem que fazer anotações para que você possa ter depois onde consultar os seus textos, né? Tudo aquilo que você já estudou. Bom, mas eu vou me aprofundar aqui na questão do texto literal ou simbólico. Esse é um ponto bem importante, né? Muitas pessoas têm dúvida de como interpretar um texto bíblico, particularmente os textos proféticos, né? Como é que eu vou saber se aquele texto é literal ou é simbólico?
Existem muitas teses por aí, muita gente fala muita coisa. Eu, da minha parte, dentro da minha metodologia, eu adotei a seguinte premissa, né? Se eu tenho na Bíblia a interpretação daquele símbolo, eu não posso buscar de fora, de maneira nenhuma, essa interpretação. Eu tenho que procurar adequar o meu entendimento àquela interpretação que a Bíblia está apresentando. Isso é fundamental e obrigatório. Eu não posso me ater a outras interpretações. Às vezes existem duas ou mais interpretações de um determinado símbolo na própria Bíblia. Aí nós vamos procurar aquela interpretação com muita oração, com muita humildade, colocando o Espírito Santo na frente. Nós vamos procurar entender qual é a interpretação daquelas que foram apresentadas que se encaixa no contexto. Veja bem, no contexto do que você está estudando. Então, dessa forma, a gente minimiza bastante os erros, os equívocos que a gente pode cometer. Eu sou Rômulo Gadelha, estou aqui a convite do meu amigo Paulo Lima, fazendo essa intervenção aí no canal que ele tem na internet. É muito bom estar aqui, Paulo. Eu espero que esteja contribuindo. Desculpe, meu vídeo está um pouco longo, mas é porque eu tinha que abordar vários pontos que são importantes e eu procurei ser o máximo sucinto possível. Quem tiver curiosidade de consultar o meu canal no YouTube, eu tenho muitos vídeos lá que vocês podem consultar, né? O meu vídeo é 4 Ventos, 4 Guerras, tá? No YouTube. Você pode entrar no canal e eu tenho aproximadamente quase 30 vídeos lá que estão à sua disposição com temas importantes, com a argumentação do meu livro, Os 4 Ventos de Apocalipse 7. Eu espero estar ajudando, contribuindo com o seu crescimento espiritual, tanto o Paulo quanto os inscritos e os participantes do canal. Um grande abraço e muito obrigado. Até logo.